Eu sou o Paulo Amaral, professor de História, estou com a minha colega Kátia Messa, engenheira agrônoma da Secretaria de Meio Ambiente, e nós desenvolvemos um projeto sobre o Rio Ibirapuitã. Nós buscamos, através de um edital da Fundação Luterana de Diaconia, o incentivo para poder mostrar um pouco tudo o que o nosso rio vem sofrendo há bastante tempo. Nós iniciamos o nosso trabalho indo direto no Porto dos Aguateiros, onde nós realizamos uma visita caminhando pelas margens do rio Ibirapuitã. E durante um trajeto de mais ou menos 3 quilômetros, nós observamos que há muita sujeira no leito do Ibirapuitã. Iniciamos o nosso trajeto, então, nos fundos da antiga Eletrosul e caminhamos pela trilha até mais ou menos a Ponte Borges de Medeiros. E encontramos muito acúmulo de sujeira, de lixo, descartados indevidamente. E a partir de então, a gente começou a desenvolver esse nosso projeto sobre o Rio Ibirapuitã, com o documentário Ibirapuitã, o Rio Vivo. Vamos ver as primeiras imagens? Corre o sangue, para bombear o coração e tal. E às vezes, quando as veias estão entupidas de gordura, né? E isso me soa um pouco. Isso, Ibirapuitã no meio de um monte de gordura, de coisas que não são boas. Kátia, que lugar é esse aqui que a gente está? Aqui, então, funcionava, ali na década de 80, 90, então funcionava a sede campestre da Eletrosul. Então os funcionários vinham, passavam um dia, tinha o campo de futebol, tinha brinquedinho, pracinha. E eles se reuniam para depois, logo mais, no almoço, ir pro rio, então, no Ibirapuitã. E a entrada por ali? Vamos lá então. Costumava... Vamos adentrar agora diretamente no rio Ibirapuitã. Nossa! Que lugar é esse aqui, Kátia? Nossa! Essa é a famosa areinha. Eu não vim aqui. Eu não vim aqui há muito tempo. Só vocês mesmo. E aqui a gente brincava todo o resto da tarde. Aí o meu irmão e os meus primos, que eram mais velhos, assim, e sabiam nadar, atravessavam lá para o outro lado. E tá aí uma coisa que eu agora virei uma mulher adulta e até hoje eu tenho a mesma sensação. O que tem ali do outro lado? Então os mais assim, os mais conhecedores do rio, eles costumavam ir até mais lá, assim, sabe? Saíam por aqui e costumavam ir mais lá, para nadar mais lá, porque aqui ficava muita gente, né? Nossa. Então eu ia mais para lá. E também e mais para ali também, mas a gente era aqui. Aqui era o ponto do banho. Vamos indo? Vamos indo. Que coisa linda. Vou falar para minha mãe que ainda tem ali mais ou menos o lugarzinho dela. Kátia, nós estamos aqui numa parte do Ibirapuitã, né, que foi frequentado durante muito tempo por várias pessoas, década de 70, década de 80. Onde é que inicia o Ibirapuitã? Qual é o tamanho desse rio? Ele tem aproximadamente 250 quilômetros de extensão, né? Sendo que desses 250, 180 são em Alegrete. Ele inicia onde? Ele nasce em Santana de Livramento, é lá que tem a nascente, na famosa coxilha da Aedo. E esse lugar lá, esse nascente dele é limpo? É límpido? Como é que funciona? As últimas visitas que algumas pessoas que eu tenho amizade, assim, que visitaram, eles saíram de lá impressionados porque realmente é limpo. A nascente do Ibirapuitã é o único lugar que tu pode dizer que é
limpo e que ainda não tem ação antrópica, ação humana. Porque, na verdade, se tu for olhar o rio, ele não se autopoluiu, né? Ele não ficou impróprio para banho e para passeio porque ele quis. É simplesmente a ação humana, porque a população cresceu. Não se esperava que a população crescesse tanto ao redor dele. Consequentemente, onde tem homem e natureza, onde é que tu viu funcionar bem? Onde é que tu viu dar certo? Né? Então, a gente tem o resultado agora, a mostra clara, né, de que não cuidaram, não protegeram e a gente está tendo a visão bem de perto agora. Né? E esse rio, que é o coração do nosso município de Alegrete, teria condições de ele voltar a ser o que ele já foi um dia? Teria, porque a gente sabe da história de rios que levaram anos, né, Paulo? Isso aí não seria uma ação de um dia para o outro, de um mês para o outro. Isso aí seria de anos após anos e com trabalhos contínuos. E não de uma única instituição, não, sim, que a comunidade pudesse inteira, abraçar inteira. todo para a gente poder ver novamente o Ibirapuitã sendo um espaço vivo para pesca, um espaço vivo para o banho. Antigamente as lavadeiras lavavam suas roupas aqui, então é um trabalho difícil, mas que é possível. Se tu pensar na coletividade, se tu pensar na união, é possível sim. Pegar o ensino médio, o ensino fundamental, o início deles ali, aí fazer uma trilha aqui, trabalho de educação ambiental. É muito bacana que eles iam vir diretamente do ponto, né? Conhecer justamente os arredores do Ibirapuitã. Isso seria muito bacana, seria bem importante. O que falta para a gente colocar em prática isso? Porque, na verdade, o que eu acho, as crianças, é o momento, elas têm que vivenciar, né, esse momento. A força d'água, ela tem força para isso? Olha, eu não sei se foi a enchente que trouxe, mas que esse material porque aqui tu encontra até produzido lâmpada pelos humanos, isso é. Foi a enchente que trouxe as PET com água dentro. Por exemplo, essa PET com água dentro. Vocês estão vendo aqui uma linda cachoeira do Ibirapuitã que está tomada pelo esgoto. Nesse primeiro trajeto que a gente fez na beira do Ibirapuitã, para conhecer um pouco como é que estava a situação do rio, uma imagem que nos chamou bastante foi do pescador Leandro, que um rapaz jovem ainda que estava numa localização de bastante poluição e ele estava pescando. E foi muito interessante o que ele nos falou, inclusive com esse ar saudosista, ele fala de algumas alternativas que poderiam ser desenvolvidas em prol da preservação do rio Ibirapuitã, como por exemplo as regatas, né, Kátia, que eram realizadas antigamente, né? O retorno das regatas traria um saudosismo, como tu falou, e seria uma forma de sensibilização da comunidade, das pessoas que moram ali, das pessoas que são simpatizantes, então, à causa. E ele falou aquilo de uma maneira de que aquilo chamava atenção realmente, tocava eles realmente. Antigamente eu vinha aqui até, a gente fazia aí umas reuniões, pescava, fazia 1 ou 2, 3 peixes aí. Mas ultimamente não tem mais nada. Não. Muito poluído. Muito poluído. Aqui é uma das áreas mais poluídas, né? É. Desemboca o esgoto da cidade. Mas tem algum lugar aqui no Ibirapuitã que Vocês não dê viram peixe? ali como é que sai ali? O esgoto a gente viu Aqui. na cachoeirinha ali, Isso, né? tem um aqui, tem um ali em cima ali também. Tu chegou a tomar banho aqui? Muito, Muito? muito. Quais eram os locais que tu mais gostava assim, do banho? Eu subia pra cá e subia até uma ilhazinha que tem mais ou menos passando uma curva que tem aqui.
Depois da areia bonita. Depois da areia. Lá a água é mais ou menos por aqui, eu não sei nadar, né? Não sabe. Não sei nadar. Então eu vou botar nos baixinhos. Acho que eu venho pleiteando o cunhado ali. Fazer um abaixo assinado, uma gincana, que o pessoal venha pra cá, como os militares faziam antigamente, com as regatas para limpar e despoluir. Umas 3 no ano, acho que já resolve um monte, né? Mas teria que ser uma ação contínua, né? Isso. E com a ajuda da população. Isso, convocando a população, uma É. gincana, para convocar a população mesmo. E principalmente pro cuidado pós, né? Isso. Porque o que a gente verificou ali é muito Porque hoje em descarte dia, de lixo, hoje em né? dia tu não vai conscientizar eu ou tu, mas tu vai conscientizar tua filha, né, teus netos. Antigamente nós andava de caiaque Ia limpando? e limpando. E quando enchia nós saía daqui de reboque até o Caverá. E lá nós baixava de caiaque. Tá. É bom, né? Porque ela que sabe, eu ouvi ela falar isso. Então, a entendeu? princípio, Falar isso. Mas A a contaminação. princípio a contaminação em uma das nascentes, né? Não necessariamente. Não é bom, porque na verdade isso aí, nem sei se tem contaminação, mas tinha depósito de lixo perto, né? Sim, e até assim para ficar mais correto. Não necessariamente está contaminado, né? Tá bem. Obrigada, prof. Tá, Então beijo. beijo, Tchau. Então a gente, aquela afirmação que nós estávamos conversando de que na nascente não existia contaminação, que não existia ação antrópica, então ao longo depois dessa conversa a gente já ficou sabendo outra informação de que sim, existe sim já focos, né, de contaminação, algum descarte indevido de resíduo, alguma coisa nessa linha, né? Isso é muito preocupante, até porque a gente tinha a ideia de que no nascedouro do Ibirapuitã seria ainda a água límpida, né? É importante porque a partir do momento que a gente começou a identificar os problemas do rio Ibirapuitã, a gente foi buscar algumas pessoas para que a gente conversasse com essas pessoas, porque são memórias vivas do Ibirapuitã. Então nós fomos até a residência de um antigo banhista que mora ali no bairro São João, para conversar com ele e saber como funcionava, como era esse momento de lazer dele, da família dele, dos filhos dele, quando utilizavam o Ibirapuitã para tomar banho. O rio era limpo e a gente gostava nas tardes, finais de tarde a gente ia tomar banho no rio, né? O único brinquedo que a gente tinha na casa na época, né, para se divertir era o rio. E hoje está meio difícil tomar banho, por causa da poluição, mas ainda tem gente que vai tomar banho. Uma vez eu e meu irmão fugimos do pai e chegamos lá, quando nós chegamos lá, nosso pai já estava primeiro que nós. Mas era uma atração que tinha o rio, né? A gente não tinha brinquedo, a gente não tinha, mas o rio era um meio de a gente brincar e se divertir. Mas sabia que era perigoso também, né? Aprenderam a nadar ali? Aprendemos a nadar ali. Qual era o lugar preferido, assim, de vocês? Porque o rio, ele é extenso, né? Então, qual era o lugar preferido, assim? Nós ali na região onde a gente tomava banho, a gente chamava de areinha. Mas tem as pedras, tinha a parte da areia bonita, essas 3 partes. E no porto a gente tomava banho também, que chama no porto. Até um tempo atrás eu cheguei a levar minha família até. Uns dias levei a família, ainda estava meio poluído, mas ainda dava para tomar banho. Agora faz hora que eu não vou. Eu não sei como é que está agora o rio, porque... Mas um tempo atrás a gente chegou a tomar banho já. E a gente não conseguiu praticamente ver um metro dessa distância sem lixo. Isso é alarmante. E a gente consegue ver que ali, assim, mais ou menos, ela não é uma correnteza, é como se fosse algo que está desembocando no rio. Por exemplo, o esgoto. A correnteza, ela vem de lá. E ali a gente consegue verificar que é diferente a queda da água. Então ali é o esgoto que toma conta do nosso rio.
Nosso passeio pelo Ibirapuitã foi um passeio de encontros e buscas. Nós chegamos num local onde tinham várias pedras e a Kátia me falou que aquele lugar ali era onde as antigas lavadeiras costumavam lavar as roupas. Então, nós resolvemos ir atrás de uma antiga lavadeira do Rio Ibirapuitã, não é, Kátia? E aí, na nossa busca pela essa antiga lavadeira, nós encontramos uma doçura chamada Zaida, que nos contou inúmeras histórias, né? Nos encantou com as suas inúmeras histórias lindas e bem presentes na memória dela. Isso a gente vai ver agora. Cada uma tinha uma pedra ali dentro já. Tu chegava, já tava tua pedrinha ali que tu lavava, né? Uma não ia lavar na pedra da outra. E não dava briga. Nem não dava briga. Não dava briga. Não. E você botava quará, toda a roupa, cada uma tinha um lado. O que você usava para lavar a roupa? Sabão. Sabão. Sabe o milho? Tu tirava, comia o milho, botava o sabão a secar, essa roupa grossa, tu botava um pouco de sabão no sabugo, ó. Meta sabugo. Bombacha, calça grossa, né? Que agora diz de primeiro era brim, né? Mas agora tem nome, né? Jeans. Tudo é assim. Aí lavava, ensaboava. Lavava, esfregava, tirava bem as manchas, botava quará, depois botava ali na água do arroz. E o ato de esfregar esse sabão com a palha ali do milho, sujava a roupa ou não sujava? Não sujava. Era para limpar. Para limpar. É. Aí, E agora não, agora tudo é moderno, né? não tinha nem outra coisa que a senhora usava junto? Uma erva, nada? Era Só essa ervinha. Que dá aí nas beiras da calçada, porque agora é isso que dá. Tirava janeiro. e levava também. Levava. Guardanapo, deixava o demolho naquela ervinha. Essas roupas a senhora lavava, eram suas roupas ou a senhora lavava para alguém? Não, era só pra gente, da zona, a gente de bem. E todo mundo morreu louco de velho, a água não fez mal pra ninguém. Agora não, bota o pé ali no arroz, já deu não sei o quê. E eu tô aqui, né? Graças a Deus aí. Passada, ferro de brasa, né? Ferro de brasa. Levava, lavava. E depois, quando ela passava aqui na nossa casa. Ela já vinha seca de lá, a roupa já vinha seca de lá. E fazia uma gominha, aquilo como era... Qual o nome? Almidão, como é? Eu já me esqueci. Fazia a gominha. Fazia uma gominha bem ralinha, metia as beiras do lençol, as fronhas, engomava. A minha mãe me conta com brasa com ferro de brasa. Ferro de brasa. E não queimava a roupa. A minha mãe me conta que quando ela acompanhava a minha avó na ida para lavar roupa lá, ela me conta que enquanto vocês lavavam, vocês cantavam. Nós não cantávamos, mas os outros cantavam, né? Eu não cantava, Ainda tinha um tal de jornalzinho, né? Que se escondiam no mato, né? Porque dizia que lavadeira falava muito uma da outra, né? E a gente que já sabia, não ia fazer, né? A senhora não cantava, a senhora não gostava de cantar. Não, eu sempre mas a senhora ouvia então, que eles eu cantavam. sempre fui assim, eu ia agora... Ia nos bailes e tudo, mas não era de cantar nem de fazer essas coisas. Sim. A rua era diferente, a rua. Claro, não tinha calçamento, era pedra. Cada pedra desse tamanho. Aqui na frente tudo era pedra. Tudo. A senhora chegava a ver as boiadas quando passavam? Quando estava cheio lá, agora que não é mais a Eurípides, como é o nome agora dessa rua aí? Era a Rua das Tropas antes. Era a Rua das Tropas, né? Chegou a ver e quando tinha enchente, aqui nessa rua, as negras tinham que se fechar aí, branco, porque passava a tropa aqui. A senhora via as tropas? E às vezes ainda entravam na casa das Zaidas. Os bichos? E não tinha muro, não tinha nada, era tudo. A senhora via, estava chegando. Estava chegando, me dando boa tarde. É brava. Sente saudade daquela época? Eu não tenho.
Não. Às vezes me convidam, vamos lá no arroio ver. Eu não vou ver no arroio, não vou fazer meu arroz. Eu vou me socar no arroio para olhar os outros, não. Ao longo da nossa pesquisa para a montagem do documentário, encontramos o seu Lúcio Balck, antigo morador do bairro Medianeira, um dos fundadores do bairro, como ele nos contou a história, e um dos principais atores no sentido das denúncias e dos cuidados com o descarte indevido de resíduos. Então, onde ele mora, no bairro Medianeira, é na entrada do Paço Novo. Então ele enxerga carro, ele enxerga carroças, ele enxerga gente a pé, que cansou do seu resíduo na sua casa e acha melhor depositar então lá na margem do rio, na entrada ali do Paço Novo, que também era antigamente também a praia das pessoas, o espaço de banho que as pessoas utilizavam. E aí quando o senhor chegou aqui, que o senhor caminhava lá, o senhor encontrava esse monte de sujeira, de lixo? Não tinha isso aí, não tinha. E agora como é que o senhor enxerga assim? Quando juntava alguma coisa, eu ia na prefeitura, o Tólio era secretário. E aí, quando eu ia chegando, ele já dizia, vem o homem da praia. Eu ia reclamar lá. E aí eles vinham ali e faziam a limpeza. Depois que o povo abandonou, que não iam mais lá no rio, né? Aí virou aquilo que tu viu lá. Caminhões e caminhões de lixo. É triste? E ainda continua. Enquanto nós não botar uma coisa para captar o lixo aqui de frente à chácara do seu Oscar, eles vão largar lixo lá no rio. Né? Aí se tiver um aparelho ali, pode ser que eles soltam ali dentro, né? Pescar? Pesquei muito. Pescou? Ali dá uns pintadinhos assim. O que mais o senhor pescava ali? O que o senhor pescava ali? Pintado? Depois de uma chuva dava aqueles pintadinhos, aqueles peixinhos. Pescou. E hoje ainda pescam? Depois não podiam mais pescar porque os assaltantes se escondiam ali e quando chegava um para tomar chimarrão, descansar na beira da praia, eles tomavam até o telefone, a cuia, a bomba e levavam. Né? Aí o pessoal nem isso não fez mais. Paulo, dentre inúmeras iniciativas que nós descobrimos ao longo desse documentário, iniciativas de pessoas comuns, pessoas da comunidade, pessoas engajadas, pessoas que estão em algum movimento em defesa e na preocupação, então, da preservação e talvez trazer de volta aquilo que o rio nos ofereceu algum tempo atrás. Então, ao longo desse tempo, nós descobrimos, então, a Maria Isabel, que é representante do movimento Pró Rio Ibirapuitã e que contribuiu também de maneira positiva e satisfatória para esse documentário. E nós vamos ouvir agora, então, o relato da Maria Isabel. Nós temos assim um grande número de pessoas que estão sempre interessadas, né, em manter o movimento e agregando, né, novas ideias. E também assim a questão essencial, né, que é o nosso rio, que é a nossa natureza, que é o nosso bem que a gente tem e que cerca a nossa cidade. Eu vi que ao longo do tempo tem várias ações, né, do movimento. Podia citar para nós assim, as ações que você já vem fazendo ao longo disso?
Bom, nós tivemos várias ações, uma delas em que a gente participou ativamente foi a audiência pública, onde foi discutido as questões graves que o nosso rio enfrenta, como a questão dos esgotos, a questão da qualidade da água, a questão do lixo que é jogado, né, nas margens do rio, né, a forma inadequada como isso acontece, e também a questão das moradias, né, que estão à beira do rio e que fazem com que o rio também receba, né, esse esgoto, receba esse lixo. E com isso a nossa preocupação na audiência pública assim, foi levantar essas questões e que junto com o poder público a gente pudesse começar, né, a fazer ações que viessem a devolver o rio para a comunidade. Nós podemos pensar assim, que toda a ação de preservação do rio, ela é bem-vinda. E que qualquer pessoa, tanto os moradores, quanto os alunos, quanto professores, enfim, toda a comunidade é responsável e tem que estar sempre, né, vigiando, cuidando e preservando essa natureza. Nós temos muita coisa, isso eu queria deixar, para resgatar no rio, muitas coisas, para que ele realmente volte a ser um rio com vida, com condições. Em alguns locais específicos na margem do rio, observamos um acúmulo de oferendas, cujos materiais utilizados não são biodegradáveis. Resolvemos então ouvir a representante do povo de Terreiro de Alegrete. Há muito tempo atrás se acreditava que tudo que fosse oferenda que fizéssemos para os nossos orixás, nós tínhamos que levar o copo, a garrafa, a bandeja, o papel, a sacolinha, e que nada desse tipo de material nós poderíamos trazer de volta para casa e que eles teriam que ficar na beira desse rio. Nós já fizemos uma cartilha e temos passado quase que sempre que a gente tem oportunidade nas nossas reuniões, do cuidado que nós devemos ter tentando recolher esse lixo, né? Hoje a gente sabe que o nosso orixá ele não vai lá se servir da garrafa, nem do copo, nem da bandeja, que a bandeja ela pode ser substituída por uma folha de mamoneiro, né? Que nós podemos servir a bebida direto no local, que nós não precisamos daquele papel, o orixá não precisa daquela bandeja. E outra orientação também é que os nossos irmãos que ainda insistem a levar esse tipo de material podem fazer uma campanha com os seus filhos, retornar ao local, né, e recolher esse lixo. A comida que se leva para o nosso orixá, ela é entregue à natureza, ela é absorvida pela natureza. O que nós temos que recolher realmente são os plásticos, tudo que não for deteriorável, que não for consumido pela natureza. Isso sim, nós estamos pedindo que, né, de uma maneira responsável a gente tente controlar, né, e passe de pais para filhos, né, dentro da família religiosa, o cuidado que se deve ter. E aos pouquinhos que a gente vai conseguindo mudar esse tipo de orientação. Sabemos que não é fácil, que não é de um dia para o outro, né? É uma caminhada, mas nós estamos lá. E sabemos também que não é com um folheto que a gente vai conseguir. Vai ser com várias produções. Nós vamos ter que nos organizar de uma forma que a gente consiga visitar as nossas casas de religião, levar esse tipo de informação para dentro do terreiro, né? Porque o objetivo do conselho é exatamente esse, é o de orientação às casas, ao nosso povo de terreiro.
as ações que vocês procuram, né, levar para o povo é exatamente isso, né, do cuidado, uma vez que usam a natureza, né? A religião, ela é, posso dizer que é dependente da natureza, ou não seria esse termo adequado? Com certeza. Jamais nós vamos deixar de fazer as nossas obrigações, jamais nós vamos deixar de servir os nossos orixás, mas nós temos que usar a natureza de uma forma responsável, para que mais tarde nós também não sejamos punidos por ela, né? E esse tipo de orientação nós devemos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, porque o futuro, né? O futuro é deles e a natureza depende de nós também, assim como nós dependemos da natureza. Então fica essa dica, então. Sim, principalmente, né, o pessoal do povo de terreiro, que cada vez que use o local, procure observar a sua volta, né? Se tiver lixo, que junte, coloque nas sacolas, que entregue numa lixeira, né? E que use de uma forma responsável, que procure realmente não deixar... fique lá o que é de ficar. Exatamente, que é tudo aquilo que vai ser consumido pela natureza. Após todo o trajeto que a gente fez por terra, no leito do Ibirapuitã, as conversas que a gente teve com pescadores, o contato com a lavadeira, algumas surpresas que tivemos, era necessário, não é, Kátia, ir direto na fonte. E aí o que a gente fez? Então, baseado nisso, tivemos o apoio, então, do agrupamento de Polícia Ambiental, a PATRAM, juntamente com seus representantes, que nos propiciaram, então, essa visita ao leito do rio Ibirapuitã. Então, navegamos sentido Passo Novo, Vila Nova, Passo Novo, Caverá. E nesse trajeto, Passo Novo, Vila Nova, nos deparamos com surpreendentes imagens, com surpreendentes situações, e que nós vamos ver a seguir. Ambiental que está nos apoiando no projeto do documentário do Rio Ibirapuitã. Nós vamos descer uma parte do rio, né, conhecer um pouco das margens, né, desse rio que a gente está falando e falando um pouco, né, sobre tudo que está acontecendo, né, de ruim que está se fazendo aqui no Ibirapuitã. Então, vamos lá. Diariamente, assim, vocês se deparam com muitas ações negativas, com muita descaso, crimes ambientais. A gente encontra muito, assim, vamos dizer, o descuido, o descaso das pessoas, né? E isso vem acarretar, assim, uma degradação, vamos dizer, lentamente a natureza. Então, no momento que a pessoa não tem essa consciência, essa sensibilidade de que deve separar o seu resíduo adequadamente, ela está cometendo, vamos dizer assim, uma infração ambiental. E esse trabalho, assim, a gente vê no dia, esse trabalho, essa ação vem de encontro que as pessoas possam, assim, ter, como eu já falei, essa sensibilidade de não cometer, de poder ter essa mudança de comportamento, mudança de atitude. Isso aí só com o decorrer do tempo, com palestra, com debate, com ações preventivas como essa, que vão conscientizar essas pessoas. Nós vamos percorrer
a margem do rio, no sentido bairro Vila Nova, e depois voltamos e vamos no sentido Caverá para fazer então essa expedição para ter mais de perto então essa ideia, né, da contaminação, da poluição do rio. A pessoa no caos que não sabe nadar. Uma das mais fundas que tem, profunda, é ali perto da Corsã, que eles chamam de Peral. Ali é por quantos metros? Ah, mas não é muito. Dá uns 10, 12. Mas aqui, antigamente, era considerada a área mais profunda. É. Aqui, ó. Bem por aqui. Tanto que quando tu vinha tomar banho, a mãe não deixava tu ficar aqui, porque era muito fundo antigamente. Agora já tem mais pedra. O bacana é que durante todo o desenvolvimento do projeto, as pesquisas que a gente foi realizando, a gente encontrou outras instituições que também estavam trabalhando em prol do Ibirapuitã. Então nos chegou uma imagem captada pela professora Eni Balbiano, de um projeto que ela desenvolveu com os alunos da Educação de Jovens e Adultos do CIEP, um trabalho voltado também à preservação do rio Ibirapuitã. E o bacana foi a fala desse antigo pescador e o local onde ele estava inserido durante essa imagem. É o que a gente vai observar agora. Eu vivi aqui, teve vários colegas meus que viveram da pesca. Atualmente não existe mais peixe no rio, está super poluído. O homem destruiu, está destruindo a natureza. Infelizmente, nós temos de passar por isso. Até eu, que vivi aqui, fico penalizado. Porque eu não pesco para comer, eu pesco e volto o peixe para o rio. É só uma terapia, um momento de emoção, assim, pegar o peixe, ver ele puxar, pular. Eu não sou, digamos assim, religioso, não sou ateu. Eu acredito na criação, no poder de Deus. Acredito em tudo que me cerca. E tudo para mim é muito especial. A natureza em si. Se eu cortar uma árvore, eu sei que aquele vegetais têm vida, ele está sofrendo também. Então é muito bacana isso. Para essa juventude que está chegando aí, eu fico muito triste de ver esses momentos tão horríveis como houve aqui no Brasil, aquele barragem que explodiu lá e destruiu pessoas e está produzindo uma matança dos seres vivos do rio. Isso entristece, gente. Saber que daqui meus netos, minha geração para o futuro, não verá essa maravilha que eu tive a oportunidade de ver. Esse rio, tu podia tomar banho, beber da água. Aqui mesmo, aqui se chama o Porto dos Aguateiros. Daqui eles tiravam água para a cidade. Tinha a carrocinha aqui, apanhava água e levava para o centro da cidade, Porto dos Aguateiros. Então todo mundo se servia dessa maravilha que é a água. Hoje, infelizmente, está super poluído. Eu tenho pouco, 80 aninhos, um menino. 80 aninhos, um menino. E eu venho aqui simplesmente com saudade do que eu via antigamente nisso aqui, nessa maravilha. Eu desfrutei. Senti esse ar puro, canto dos pássaros. Canto dos pássaros. São coisas maravilhosas demais, poder ouvir.
e sentir essa beleza. Sol, vento, enfim, tudo que nos cerca, a natureza em si, é maravilhoso demais. O que fica depois de todo esse registro é o anseio. Anseio de que nosso rio possa respirar com tranquilidade, viver, voltar a oferecer suas águas aos pescadores, às crianças, aos jovens e aos velhos. Queremos que a limpidez do nosso rio não fique registrado apenas na memória de uns poucos, mas que ressurja como uma fênix, em meio ao açoite sofrido por décadas. A mão que maltrata também pode afagar. Rio Ibirapuitã, o rio vivo.